Você conhece a história de Nova Iguaçu? Você sabe o que foi Machambomba? Então, venha com a gente nesse documentário que vai começar agora, que você vai conhecer um pouco melhor da história da nossa cidade. Vem com a gente, assista aí. Bom dia, meu nome é Bruno Gomes Madsen. Eu fui contemplado pelo projeto do edital Cultura Presente nas Redes 2, com o projeto de Machambomba até Nova Iguaçu, a história como você nunca viu. E gostaria de estar convidando vocês a estar visualizando o nosso vídeo, a estar compartilhando, a estar conhecendo um pouco melhor sobre a história de Nova Iguaçu, como surgiu, a economia foi se desenvolvendo, como a história foi se desenvolvendo, e vamos estar aí abordando questões aí interessantes aí, e eu gostaria de estar convidando a todos a estar compartilhando aí, de Machambomba até Nova Iguaçu, a história como você nunca viu. Gostaria da participação de todos. Muito obrigado. Estrada Real do Comércio. A Estrada Real do Comércio, a primeira estrada para transporte de café do Brasil e Tiguá, Nova Iguaçu. No século XVII, com a Revolução Industrial, deu início à modernidade capitalista. A família real foge para o Brasil. Na Bahia, então o príncipe regente Dom João decreta a abertura dos portos às nações amigas. Os administradores do reino invadem a cidade do Rio de Janeiro. Ainda como resultado da citada revolução, querendo dotá-la de melhoramentos, institui a Junta Real do Comércio. Em 1811, numa reunião, esta junta foi cogitada a abertura da Estrada Real do Comércio. Até então só existia um caminho vencendo a Serra Tinguá, que era o chamado Caminho do Azevedo. Os caminhos do ouro não passavam por lá. Além do maciço do Tinguá, as mercadorias produzidas desciam da serra acima pelos caminhos do ouro, produtos que demoraram a chegar ao rio por causa das navegações fluviais e marítimas. A abertura dessa estrada real do comércio, abastecendo os trapistes da povoação de Iguaçu, acionou o movimento comercial de passagem iguaçuense, provocando, no século XVIII, em 1833, o surgimento do município de Nova Iguaçu. Isso a gente vai ver mais lá para frente. A Revolução Industrial fabricou a Estrada Real do Comércio, incrementando produções e exportações. Estabeleceu importantes transformações do eixo Iguaçu-Paraíba do Sul. As serranias próximas ao referido roteiro foram ocupadas. A Estrada Real do Comércio deu vitalidade à povoação e, depois de 1873, mais vida. E seu declínio começou com a ferrovia por Machambomba. A Estrada Real do Comércio, começando no Largo dos Ferreiros, povoação de Iguaçu, foi até o início do ano de 1858, importante traço de união entre as localidades situadas entre Iguaçu, Iguaçu Velho e as localizadas antes das propriedades do Barão de Ubá, na margem direita do Rio Paraíba, lá em cima no Rio Paraíba do Sul. O maciço do Tiguá, até 1896, era conhecido com esta denominação Serra do Comércio. O município de Iguaçu foi criado no dia 15 de janeiro de 1833,
com a sua sede instalada às margens do Rio Iguaçu, que serviu de inspiração para o seu nome. Ele surgiu a partir da Vila de Iguaçu, uma localidade que desde o século XVIII era utilizada como pouso de tropeiros que faziam o caminho da terra firme. Observe as imagens a seguir. Em 1730, o príncipe regente Dom João Pedro ele decreta a abertura dos portos. No caso, no ciclo do café, precisava de uma abertura que pudesse transportar os minérios e as plantações desde Minas Gerais até o Rio de Janeiro. Dentre esses caminhos a qual foram projetados, existiram dois caminhos. Os caminhos que passavam por Xerém e o outro caminho, que é este aqui, que é por Tinguá, né? E em 1811, numa reunião, foi cogitada a abertura da estrada denominada Rei do Comércio. Até então só existia um caminho, que era chamada Serra Tinguá. O caminho do Azevedo até Patife do Alferes, que foi chamado Caminho do Ouro, do Vale do Café, ele precisava de uma ligação até a povoação marítima. Então foi daí que foi denominada a abertura da Estrada Real do Comércio, abastecendo os trapiches da povoação de Iguaçu e provocando em 1833 o surgimento do município de Iguaçu, né? E mediante a Revolução Industrial, fabricou, né, no caso a Estrada do Comércio, incrementando produções, exportações regionais, estabeleceu também importantes transformações no eixo Iguaçu, a qual a gente vai estar abordando no vídeo, né? Paraíba do Sul, né? Que é ligando como a mais avante aqui, segundo o projeto original, né? Cujo foi denominado. E em 1833 começou a interligação da estrada com a ferrovia, denominada Em 1811, né, a realeza resolveu fazer, né, o projeto da Estrada do Comércio, né, que vem desde lá de cima, do Paraíba do Sul, né, da região mineira, até os limites com o Rio de Janeiro, descendo até essa região aqui de Tinguá, né. A construção se concluiu de 1811 até 1822, daí tendo muito desenvolvimento, muitas fazendas foram se estabelecendo no local, e até então, em 1836, ela foi reconstruída, e de fato que foi, né, todo esse processo de construção, ela foi concretizada, né, daí denominando, né, a ligação com Tinguá, né, denominado Serra Tinguá, e passando a 1833 a localidade de Machambomba, como mais lá na frente a gente vai estar abordando esse assunto. Como vocês podem ver, aqui, no caso, foi a denominada primeira vila, né, de Nova Iguaçu, né, no final da Estrada do Comércio, logo ali em cima, como a gente viu anteriormente. Essa localidade aqui, ela foi denominada na ocasião Freguesia da Janjana, né, que mais para frente se tornará Arraial da Machambomba. Então, como vocês podem ver aqui, ainda está preservada ainda algumas coisas aqui, a primeira vila, igreja, e até hoje, né,
ainda tem algumas resquícios do passado ainda. E a primeira vila, né, Nova Iguaçu, começa a surgir praticamente a partir desta vila, com as demais fazendas que foram seguindo ao longo da Estrada do Comércio, a qual começou o impulsionamento e o surgimento da Arraial de Manchambomba e de Nova Iguaçu. Estamos aqui agora na Fazenda São Bernardino, né, que foi um espaço muito importante no processo histórico de Nova Iguaçu, né, aqui que antigamente era a senzala dos escravos que vinham lá de cima, lá de Minas Gerais, que passavam pela Estrada Real e aqui faziam o cultivo da cana-de-açúcar, dos laranjais e também auxiliava no Porto Iguaçu, né. Essa fazenda ela foi tombada em 1917, né, por duas famílias tradicionais da cidade, e ela tem uma importância muito grande, né, que não só positiva, como também sobre a questão histórica étnico-racial. E convido a vocês a estar aí visualizando aí a fazenda aí. Nós estamos aqui agora, né, no Iguaçu Velho, né, na antiga Nova Iguaçu, quando de fato Manchambomba passou a se denominar Iguaçu Velho. E nós estamos aqui nas ruínas de Iguaçu Velho. Aqui atrás nos preservos nós temos aqui a torre da igreja da Nossa Senhora da Piedade, né, a igreja que ela resistiu desde os tempos que houve a questão aí, como costumo dizer, no passado da grave pandemia, a qual a antiga vila de Manchambomba acabou extinguindo. E aqui atrás nós temos a antiga capela da Nossa Senhora do Rosário, né, de 1895, que está desativada e ruídas, e era popularmente conhecido como cemitério dos homens brancos e foi utilizado para os sepultamentos dos integrantes da elite local. Outro cemitério agora é aquele lá em cima, que é o cemitério dos escravos, que os escravos, o pessoal protestante e muitas das vezes as pessoas que não tinham condições eram enterradas, como são sepultados até hoje no local. Cemitério dos escravos. E o que sobrou da nossa Iguaçu Velho, que está preservada, que é a Igreja da Nossa Senhora da Piedade, que é o equipamento que tem aí, que resiste até os dias de hoje, que conta a nossa história, o nosso passado, tudo aquilo que nós temos de riqueza para a nossa cidade. Então, no começo do século XVIII, né, tinha o Caminho Novo, a gente já falou da Estrada do Comércio e da Iguaçu Velha, né, que é a Nossa Senhora da Piedade, Nova Iguaçu, que é ali do lado das ruínas que nós vimos. E através daqui do Iguaçu Velho, vinha, atravessava as riquezas para o antigo porto,
que era mais ou menos nessa região aqui, onde constitui um lago, e do lago todas as riquezas que vinham, não só de Minas Gerais, quanto também as riquezas produzidas pelos colonos, pelos fazendeiros de Nova Iguaçu, eram através aqui dessa região aqui, que antigamente aqui tinha um lago aqui, até hoje ainda tem alguns resquícios, você pode ver que naquela região ainda tem alguma coisa ainda mais, né, que ainda resiste ainda. E aqui, né, nessa região aqui, era o antiga Nova Iguaçu, Iguaçu Velho. Aí só para poder ficar ilustrado, ok? O escoamento da produção cafeeira de Iguaçu e do Vale do Paraíba era feito através da Estrada do Comércio, da Polícia e da Estrela, associado com a navegação fluvial que apresentava relevância na época. Vários fatores contribuíram para a não evolução da produção cafeeira em Iguaçu, assim como todo o Rio de Janeiro. Um desses fatores foi a adoção da chamada solução escravista. O trabalho escravo adotado nas fazendas iguaçuanas e fluminenses em geral acabaram por sufocar e inviabilizar a produção cafeeira, pois o término do tráfico negreiro entre 1850 e 1856 fez com que o preço dos escravos se elevasse, atingindo níveis antieconômicos e reduzirem muito a margem de lucro. Resultado, os escravos que restaram nas fazendas sofreram com a intensificação de suas atividades para compensar a falta de novos braços, impedindo-se sua reprodução. A deflagração da Guerra do Paraguai, que implicou na concessão da alforria dos negros, de que dispusasse a lutar nessa guerra, somou-se também ao aumento da exploração, e fez com que pouco a pouco a população escrava diminuísse. A infraestrutura logística de transporte foi de suma importância para o escoamento da produção para o mercado externo. Antes da Revolução Industrial, essa infraestrutura era nucleada pelo Porto do Rio. O café chegava até os embarcadores no fundo da Baía de Guanabara, como Iguaçu, como vocês estão vendo na imagem, Rio Estrela, Piedade, Porto da Caixas e Magé, através dos caminhos carroçáveis ou por veredas trilhadas por tropas de muares. A partir destes pequenos portos, era transferido para pequenas embarcações que levavam até o Porto do Rio, onde eram exportados, principalmente para as grandes cidades do mundo, como Hamburgo, Havre, Nova York. Com o advento da primeira Revolução Industrial e a posterior introdução da máquina a vapor, essa infraestrutura de transportes foi radicalmente modificada. Já em 1840, já foi proposta a construção de uma estrada ligando o Porto de Sarapuí à Via de Iguaçu. Com o declínio e o desmantelamento dos laranjais, combinado com a crescente necessidade de lotes para a construção de moradias, fez com que os produtores buscassem no fracionamento de suas terras
transformando-se em loteamentos, a salvação dos investimentos feitos anteriormente. Esta divisão das terras iguaçuanas em lotes tem na justa posição do declínio dos Laranjais como boom imobiliário na sede do município carioca, sua causa. Presencia-se o parcelamento da terra em pequenos lotes residenciais para venda direta ou para construção e venda do aluguel de casas. Nesse período, a cidade do Rio de Janeiro necessitava de áreas próximas para promover sua expansão. Seriam áreas de terrenos baratos e servidas de transporte para abrigar a população de trabalhadores para que ela afluía e que era atraída pela expansão do mercado de trabalho na capital. Antes disso, ainda de acordo com o historiador Soares, a vitalidade dos Laranjais funcionou como uma barreira. A onda urbanizadora que se processava ao longo dos trilhos da Central do Brasil e de outras ferrovias, mas que com a crise da citricultura, essa barreira foi derrubada. Então, no período que findou o plantio da citricultura no estado, Nova Iguaçu aí acabou tendo como seu principal atividade econômica a chamada expansão populacional, através de conjuntos habitacionais, através de lotes aí para os trabalhadores, em especial os imigrantes que vieram para cá em busca da mão de obra, se permanecesse ou viesse a buscar sua capital de renda na cidade do Rio de Janeiro. No século XIX, Dom Pedro II criou a Estrada de Ferro Central do Brasil. Com isso, criando um novo conceito de transporte na Baixada Fluminense. E, consequentemente, foi transferida a Vila de Iguaçu, até então Iguaçu Velho, para cá, para o centro, o antigo centro de Nova Iguaçu, e foi criada a Vila de Machambomba, que em 1916 foi transferido lá de Iguaçu Velho para cá, e foi criando novos comércios, indústrias, plantios de cana de laranja, cana de açúcar, e até a Catedral de Santo Antônio, em 1917, já no século XX, logo ali, foi também transferida para Nova Iguaçu. A Estrada de Ferro foi um marco muito importante no processo histórico de Nova Iguaçu, porque ela possibilitou a criação de novas vilas, avanço no comércio, melhoria da logística, e foi criando várias oportunidades de emprego e crescimento econômico. E com isso também otimizando e tornando mais rápido a questão logística dos produtos a qual eram sendo produzidos aqui em Nova Iguaçu. Alguns historiadores falam que foi questão pandêmica, questão de surto, mas um dos motivos primordiais foi essa inovação da logística da ferrovia, que tornou-se mais fácil para os produtores de cana-de-açúcar e os produtores de laranja, que veio tornar Nova Iguaçu ser a cidade perfume, a capital laranja, a qual a gente vai estar mencionando aí mais pra frente. A nova conformação dos transportes da Baixada da Guanabara, especificamente a ferrovia, teve profundas consequências para as vilas-portos de então, na medida que tornaram-se desnecessárias face ao crescente avanço capitalista. Tornou-se mais rápido, mais barato e mais seguro transportar a produção pelos trilhos, uma vez que esse não apresentava as inconveniências características do transporte fúvio-marítimo, como a dependência da maré nos baixos cursos, o baixo nível das águas nos tempos de seca, além do constante entulhamento dos rios e canais. Além disso, os trilhos estavam localizados nas áreas livres de alagamento, mais próximas ao sopé dos morros, assim atraindo o surgimento das casas ao longo. Ademais, as terras e fazendas foram valorizadas
e passaram a atrair o deslocamento populacional que antes se dava próximos ao rio. Deve ressaltar que a ferrovia não foi a única responsável pela decadência das vilas-porto da Baixada. A Baixada de Guanabara já entrara em decadência antes mesmo do estabelecimento da estrada de ferro, face à concorrência campista no que tange a cana-de-açúcar, do Planalto em relação ao café e, por fim, o esgotamento de terras que foram utilizadas seu mínimo de rotação entre as culturas. Os portos de Iguaçu e além dos demais, de Cascais, Caxias, Estrela, entraram em profundo declínio. No ano de 1891, o então governador da época transferiu a sede municipal das bordas do Rio Iguaçu, antigo Iguaçu Velho, para a beira da Estrada de Ferro Central do Brasil, no local chamado Machambomba, que ficou esquecido durante o período cafeeiro, pois estava à margem da grande corrente de mercadorias e pessoas que se estabeleceram entre a metrópole do Vale da Paraíba do Sul e o Oeste de Minas, assim como o Iguaçu Velho, como foi visto anteriormente. Logo no ano seguinte, é transferida a sede da matriz da freguesia de Santo Antônio de Jacutiga para as proximidades dessa ferrovia. A Estrada de Ferro agiu como importante agente de expansão da cidade do Rio de Janeiro em direção à Baixada. Foram se constituindo desta forma núcleos espontâneos em torno das estações ao longo da ferrovia. Há um fato importante também que não pode ser deixado de falar, é que em 1962 havia uma dificuldade expansional territorial em Nova Iguaçu, pois a insalubridade existente em algumas terras era assim uma coisa exorbitante. Nessa época, a malária era comum e atingia parte significativa da população da Baixada, tanto que o interventor na ocasião, Amaral Peixoto, organizou a Comissão de Saneamento da Baixada Fluminense. Na verdade, foi durante a década de 30, que foram drenados, desassoreados e desobstruídos em torno de 3.800 quilômetros de canais, possibilitando assim maior ocupação humana do território da Baixada. Como já foi mencionado anteriormente, como todo o ciclo econômico, o do café teve seu período de decadência. Isso deu em decorrência de fatores entre quais a falta de mão de obra, pois os produtores fluminenses, diferentemente dos produtores lá do Oeste Paulista, não encontraram uma solução a curto prazo para substituir a mão de obra escrava, que rareava e também tornara-se inviável comunicamente, e o desgaste do solo, que afetou a agricultura de um modo geral. Somava-se ainda a esses fatores o abandono dos rios e canais, que propiciou o aparecimento do impaludismo. Com a derrocada do café, a fruticultura, principalmente a da laranja, assumiu a posição de principal produto exportável da Baixada no decorrer da laranja. Nova Iguaçu acabou se tornando aí a cidade da laranja, cidade de perfume, decorrente da decadência da produção de cafeicultura. E Nova Iguaçu se tornou aí uma cidade referente no plantio de citricultura. Ela começou a ser plantada em São Gonçalo e foi trazida para Nova Iguaçu no final do século XIX. Os locais utilizados, no final do século XVIII, os locais utilizados para o plantio da laranja de Nova Iguaçu foram os mesmos para o café, pois quando este entrou em decadência, as fazendas que abrigavam até então as plantações substituíram esta cultura por outras de subsistência, como o feijão, a mandioca, o milho, ou foram abandonadas. A laranja também encontrou na região de Iguaçu clima, relevo e solo propícios ao seu cultivo. Fatores logísticos, com a proximidade com os principais mercados consumidores, os do Rio de Janeiro e São Paulo, a proximidade com a estrada de ferro, que possibilitava o escoamento da produção, e o apoio governamental, tanto à produção como à exportação, fez com que a região de Iguaçu fosse considerada ideal para seu plantio.
Fatores de origem geográfica, infraestrutural, natural e político fizeram da área de Nova Iguaçu lugar atrativo para o desenvolvimento da citricultura. No ano de 1916, o nome de município Machambomba é mudado para Nova Iguaçu. Um fato importante que a gente tem que mostrar, para vocês nessa história é como a evolução populacional no município entre o século XVII até o meados do século XX, no auge da citricultura, nos anos de 1920 e 1940, como a cidade praticamente quintuplicou sua população. Nova Iguaçu, que até então uma cidade oculta, escusa, ela começou a ser praticamente aí a capital da Baixada, da região metropolitana. Em Nova Iguaçu teve um crescimento assim, significativo, muito grande no auge aí do período da laranja, aí no período do... Para você ter uma ideia, entre os anos de 1920 e 1940, a população do estado do Rio cresceu 18%, destacando-se neste período a região situada entre as margens da Baía de Guanabara, da qual fazem parte Nova Iguaçu, Magé, São Gonçalo e Niterói. Desses municípios, Nova Iguaçu foi o que teve maior aumento absoluto do estado, saltando de 33.396 habitantes em 1920 para 140.600 habitantes em 1940, um aumento de 423% em 2 décadas. Mas, do outro lado, o espantoso crescimento populacional experimentando no período não veio acompanhado de qualquer planejamento, dando-se assim de forma desordenada e desprovida de infraestrutura urbana como esgotamento sanitário, fornecimento de água tratada, dentre outros. Interessante notar que esse crescimento deu-se em direção à Baixada de Guanabara, uma vez que o município do Rio, nessa época, possuía grandes áreas rurais a serem ocupadas, como no caso de Jacarepaguá, Campo Grande, Santa Cruz e Sepetiba. Enfim, Nova Iguaçu aí teve um período de ouro, que foi o período da citricultura, logo após esse período aí do café e da exportação, da importação. Essa aqui é a igreja Santo Antônio de Jacutinga, a atual Igreja da Prata. Ela foi construída em 1773, porém em 1860 ela estava arruinada. Então no século passado ela foi restaurada e essa igreja ela tem um papel muito importante na formação da história de Nova Iguaçu, que ela ajudou no amparo, na assistência aos escravos, aos colonos, que estavam aí desamparados aí, na formação social também do cidadão iguaçuano também. E ela foi a matriz que acabou norteando também a construção das outras igrejas também, assim como a de Santo Antônio, lá em Nova Iguaçu, assim como a de Marapicu, as demais igrejas posteriores ao surgimento dessa aqui. Então é uma igreja muito importante e que ajudou a construir no processo de formação histórica de Nova Iguaçu. A Igreja Católica teve um papel importantíssimo na formação do cidadão e na luta pela desigualdade social. Igreja Santo Antônio de Jacutinga, atual Igreja da Prata, na estrada Plínio Casado. Tombada em 1989, a atual Igreja da Prata foi construída em elevação, dominando a paisagem na margem do antigo caminho que ligava o engenho de Machambomba, atual Nova Iguaçu, à Fazenda do Brejo, hoje Belfor Roxo. A igreja, construída em 1773, já estava arruinada em 1860. Reativada no século XX, foi várias vezes reformada com a alteração do altar-mor e púlpito na retirada do cruzeiro que ficava na parte da frente. De fachada simples e ornamentação classicizante, a igreja tem pequena torre lateral.
Na década de 50, aconteceu um dos pontos mais importantes do processo de formação de história de Nova Iguaçu, que foi a criação da rodovia Presidente Dutra. Juntamente com a estrada de ferro, a rodovia Presidente Dutra ela foi importante, não só para facilitar o escoamento, como também trouxe grandes empresas para Nova Iguaçu, assim como muitos moradores, muitos imigrantes também, no decorrer da Segunda Guerra, também vieram para cá, para a nossa cidade. E com isso, a nossa cidade, além de se tornar uma das cidades, na ocasião, empreendedoras, uma das maiores cidades da Baixada Fluminense, uma das maiores do estado, e também, consequentemente, também ela acabou se tornando também cidade dormitório também, devido ao alto índice populacional. Com os tempos para cá, a gente perdeu muitas empresas, mas na ocasião Nova Iguaçu se tornou aí, assim como é até hoje, a princesinha da Baixada. A rodovia Presidente Dutra, que foi muito importante, juntamente com a estrada de ferro, que tornou aí a Nova Iguaçu, na ocasião aí, uma das maiores cidades da Baixada, assim como ela é até hoje. Em 1952, teve um importante avanço no município, que foi a criação da rodovia Presidente Dutra, que representou aí um avanço muito importante para a nossa cidade, que acabou atraindo várias empresas e trazendo investimentos para o município. Sem contar que veio muitos moradores, e Nova Iguaçu passou de cidade pujante, de crescimento, e cidade dormitório também. Essa aqui é a rodovia Presidente Dutra. Considerável parte dos migrantes era procedente de áreas estagnadas do Nordeste, em busca de oportunidades da região Sudeste. Dois destinos tiveram esses migrantes: ou ocuparam terrenos menos valorizados devido às dificuldades de acesso, como os morros, face às enchentes e inundações, ou então buscavam moradia na periferia imediata da cidade, geralmente dos municípios da Baixada Fluminense, solidificando essas localidades como residência do proletariado. A ocupação destes lugares menos valorizados ocorreu devido à promoção imobiliária que, por meio de seus atores, proprietários de terra e a indústria da construção civil, gerou o monopólio do mercado de terras. Esse mercado suscitou com a mudança do uso do solo, ocasionando a sua valorização. Tal mudança propiciou novas formas de estratificação socioespacial ao expulsar deste mercado a população de baixa renda. Quanto ao aumento populacional de cidades como Nova Iguaçu, não pode ser explicado somente pela taxa de natalidade e fecundidade. Tal processo explica-se mais pela absorção do contingente populacional não oriundo do município. Vale a pena destacar também que os grandes produtores, não só de café, os laranjais também, eram de famílias imigrantes, como já foi falado anteriormente, especialmente aí os que vieram da Ásia, da Europa, da Itália, do Líbano, muitas famílias ali do Oriente Médio, essas famílias aí que praticamente dominavam a citrocultura, a agricultura local na época, antes desse processo aí de modernização, de industrialização da cidade aí, Vale a pena destacar essas grandes famílias que dominavam aí, a cidade de Nova Iguaçu, e até hoje em dia, algumas ainda, têm o histórico de domínio ainda. Vale a pena ressaltar também que Nova Iguaçu já teve importantes polos industriais no estado do Rio de Janeiro, Em 1965, estabelecimentos industriais que eram no número de 372 empregavam um total de 7.763 operários. A maior contribuição provia da indústria de transformação, que perfazia um total de 361 estabelecimentos. O principal gênero desta indústria era o de química, 33,7%, seguido do ramo de produtos alimentares, metalúrgica e o setor de material de transporte. No ramo químico, destacava-se a produção de tintas e dinamite industriais, que representavam 87,2% do valor, isso do século XIX para o século XX.
No setor metalúrgico, 79,7% do valor relacionava-se à produção de tubos de aço galvanizado, fios, vergalhões e armações para guarda-chuva. No setor de material de transporte, a produção de material relativo à produção de caminhões abastecia a Fábrica Nacional de Motores, bem como a reparação de vagões para a Estrada de Ferro Central do Brasil, e respondia por 82% do total do valor produzido por esse segmento. E, por fim, o setor de produtos alimentares, que apresentava melhor desempenho na produção de fubá de milho, farinha de mandioca e óleo de milho. Entre os grandes estabelecimentos industriais localizados em Nova Iguaçu, destacam-se nesse período a Bayer do Brasil, que era até então pertencente a Belfor Roxo, que até era fundida Nova Iguaçu, era integrante do município de Nova Iguaçu, a Companhia Dirce Industrial, quem não se lembra, a CIA Mercantil Industrial Ingá, Companhias de Caneta Compacto, Forjas Brasileiras, Indústria de Gafino, Duque Industrial e Comercial, a Brasferro, a Indústria de Pneumáticos Firestone, a Marvin, Parafusos e Pregos, ali em Santa Rita, Rupturita, Explosivos, a Uzimeca, Fábrica de Tecidos Caxambi e a Fábrica de Cigarros Santa Cruz. O impulso à industrialização e à metropolização brasileira, em particular a fluminense, veio com a atração de capitais estrangeiros para o setor industrial. E o movimento deste capital foi estimulado pelo Projeto de Desenvolvimento de Getúlio Vargas entre os anos de 1950 e 1954, e pelo Plano de Meta de JK, de 56 a 60, que visava transformar a estrutura econômica do país através da criação da indústria de base e reformulação das condições condições reais de interdependência com o capitalismo mundial. Quero aproveitar a oportunidade também para que vocês, não estão acompanhando o vídeo, que lutem também por nossa cidade também. Ajude a preservar o patrimônio histórico, uma cidade tão linda, tão bela como Nova Iguaçu. A gente sabe os problemas que a nossa cidade tem, mas que procurem se informar melhor, procurem ter maior conhecimento e preservar o nosso patrimônio, que está cada vez mais escasso em nossa cidade. Então faço assim, como pedido, como um produtor cultural, como um historiador, assim, praticamente, amante da história da cidade, que se informem, se orientem melhor e que ajudem a conservar um pouco do nosso patrimônio histórico aqui na nossa cidade. Um forte abraço a todos. Um pequeno resumo da nossa história. O município de Nova Iguaçu foi criado no dia 15 de janeiro de 1833, com sua sede instalada às margens do Rio Iguaçu, que serviu de inspiração para o seu nome. Ele surgiu da partir da Vila de Iguaçu, uma localidade que desde o século XVIII era utilizada como pouso de tropeiros, que fazia o caminho de terra firme. Ainda em 1822, durante o ciclo do café, foi aberta a Estrada Real do Comércio, que, em conexão com os portos de Iguaçu, escoava a produção de cana-de-açúcar e do café plantado nas serras. O movimento foi tão expressivo que provocou a mudança de status de vila para o município. Em 1858, com a inauguração da Estrada de Ferro Dom Pedro II, iniciou-se o crescimento do Arraial de Machambomba. Por conta disso, foi realizada a sede do município para um novo centro econômico. Em 1916, Machambomba passa a se chamar Nova Iguaçu. No século XX, a principal atividade do município passa a ser o plantio de laranjas. Os pomares de Nova Iguaçu se estendiam por toda a estrada de Madureira, Cabo Sul, Marapicu, alcançando também Itaguaí. Na época, Nova Iguaçu ficou conhecida como Cidade Perfume, por causa do cheiro das frutas. Porém, diante da forte influência da Segunda Guerra Mundial, aconteceu a explosão demográfica da Baixada Fluminense e do Rio de Janeiro. Seu cultivo e exportação da laranja entraram em decadência, levando a economia da cidade que culminou na divisão do território. E foi a partir da década de 40
que surgiu o processo de emancipação do município. Nova Iguaçu perdeu Duque de Caxias, em 1943, Nilópolis e São João de Meriti, 1947. Nos anos 90, foi a vez de Belfor Roxo e Queimados, em 1990, e Japeri, 1991, e depois perdeu Mesquita, em 1999. Vale lembrar que, em 1952, com a inauguração da rodovia Presidente Dutra e a recuperação da malha ferroviária, a cidade passou por aumento populacional e assumiu outras funções, entre elas a de cidade dormitório e de corredor de acesso à capital. Hoje, Nova Iguaçu é o maior município da Baixada Fluminense em extensão territorial e um dos segundos em população. Possui um dos centros comerciais mais importantes do estado do Rio de Janeiro, um polo que atrai consumidores das cidades do seu entorno. Espero que tenham gostado do vídeo e que muita coisa relatada venha ao seu alcance para poder estar conhecendo melhor a história da nossa cidade. Qualquer dúvida, estamos à disposição na descrição do decorrer do vídeo. E qualquer coisa, conte sempre com a gente.